Olá meninas, eu sou a Cris Woringer, seja bem-vinda no canal do Meu Equilíbrio e hoje a gente vai falar de onde as mulheres mais descontam a ansiedade, na comida. Mulher que sofre de ansiedade, reclamando que está engordando, é batata. E aí a gente tem também um sanduíche de problemas, Porque a gente tem a própria ansiedade, que só você sabe já como atrapalha, o quanto atrapalha a nossa vida, com a série de coisas aí que impacta, mas a gente tem também esses quilos a mais, E aí a gente tem, mexe com a autoestima, a gente fica irritada, fica triste, então tem essa soma toda aí de problemas. Mas calma que a gente tá junto, você tá aqui no canal de ansiedade e eu vou te ajudar. Então vamos falar desses assuntos hoje para que a gente possa entender e também a gente tem informações aí para nos ajudar para ficar melhor. E se todo esse assunto te interessa, se inscreve já aqui no canal e procura aqui o ícone do sininho, clica nele, porque assim você vai receber em primeira mão uma notificação quando eu trouxer qualquer material novo aqui para você. Bom, então vamos lá, vamos enxergar aí, vamos ver esse looping da ansiedade com a comida, o que acontece aí que uma coisa vai levando a outra e chega nesse ponto então que a gente sofre de ansiedade, mas a gente também desconta na comida e a gente acaba engordando. Então o que acontece? Vamos ver se você se identifica. A gente sente ansiedade, aí a gente come, aí a gente engorda, Aí engordando, a gente o quê? Se sente insegura, Aumenta a nossa insegurança. E aí isso aumenta a nossa ansiedade. E aí acaba então retroalimentando os dois problemas, Acaba retroalimentando a própria ansiedade e também acaba alimentando a nossa insegurança, alimentando aí essa tendência aí que a gente tem de comer mais e acabar engordando. Então esse é o nosso looping da ansiedade. Veja aí se você se identifica. E é claro que no meio também tem culpa, A gente acaba sentindo ansiedade e aí a gente acaba nesse ciclo de não se controlar e acabar descontando na comida e depois a gente se culpa, então se sente mal. Então fora a questão do engordar, e da gente se sentir mal nesse sentido também, a gente normalmente tem assim, um pico de ansiedade e um pico de culpa, um pico de ansiedade e um pico de culpa. E normalmente a gente fica aí o nosso dia, as nossas noites principalmente aí nesses dois extremos. Então agora eu vou te explicar um pouquinho dessa relação, da ansiedade com a comida, essa relação mais automática, porque é claro, você vai falar para mim, Cris, eu não quero descontar na comida. Quando eu vi, já foi, Então é claro que não é uma coisa que a gente escolhe, a gente já vai entender isso. Então vamos entender o que está por trás aí dessa relação da ansiedade com a comida, para que a gente possa também ajudar, esse processo. Quando a gente tem ansiedade, a gente facilmente come por impulso, a gente come sem fome, a gente come só para mastigar, ou a gente exagera na quantidade, Principalmente em doce, normalmente a gente exagera. E tudo isso, o que acontece? A gente acaba ganhando peso. Então, é muito comum as mulheres que sofrem de ansiedade reclamar que estão engordando, que vêm engordando. Mas por que isso acontece, Por que a gente perde esse controle e parece que a gente não está decidindo, Que a gente acaba descontrolando aí na comida? Quando a sua ansiedade não está num nível normal, ela não está funcionando num nível normal, ou seja, ela está elevada ou ela está desregulada, você está funcionando num modo mais instintivo, porque a ansiedade é uma emoção ligada justamente ao nosso instinto de defesa, de precaução, de proteção. Então o que acontece? Se você está mais instintiva uma boa parte do tempo, as suas ações, elas são mais instintivas, elas não são tão pensadas, Elas são mais reativas, mais automáticas. Então é por isso que em relação à comida, a gente às vezes come sem ter fome, a gente exagera, a gente perde um pouco, o racional e a medida em relação à comida. E também, como a ansiedade é um estado, de inquietação, de preocupação, ele é super desconfortável de sentir, enquanto a gente ainda não aprendeu o que a gente faz para sair de um estado de ansiedade, Porque isso se aprende. Ou então se tem uma situação que está deixando a gente ansiosa, uma preocupação e a gente ainda não aprendeu também o que a gente faz para a gente sair de uma preocupação, para a gente não deixar isso tomar essa proporção. O que acontece? A gente até então, a gente usa a tal da estratégia do alívio. Então tem aquela inquietação, tem aquela ansiedade e a gente busca o quê? Alguma coisa para aliviar, para compensar essa sensação toda. E aí a comida é uma das coisas que mais a gente faz isso. Claro que a gente pode ter algumas dicas, algumas estratégias
para a gente lidar melhor com a ansiedade, né, para não descontar tanto na comida. Mas o mais importante, o que vai resolver para sair desse looping é regular novamente a ansiedade que está elevada ao normal e tratar as causas que fizeram ela ficar assim. Aí sim, a gente consegue resolver esse looping todo. Eu costumo reforçar e repetir porque realmente muita gente não sabe. Sem a gente regular e sem tratar as causas da ansiedade, ela não tem uma melhora definitiva e duradoura. E quando a gente fala de causas, cada um tem um conjunto de causas, normalmente é mais do que uma. E aí, quando a gente vai falar de ansiedade feminina, gente, aí a gente, nesse grupo de causas, a gente precisa ter um olhar, primeiro mais humano, e a gente tem que ter um olhar mais completo, porque a gente tem dentro do nosso universo, olha só o que a gente tem aí só falando por cima, né? A gente tem só a parte hormonal, que não é causa, mas ajuda a dar uma bagunçada, né, aí na nossa parte emocional. Então, a gente tem toda uma estrutura que funciona, né, para nós com uma parte hormonal que tem, né, uma oscilação maior, enfim, que traz um volume maior aí, né, de estímulos, de emoções. Então, a gente tem a nossa parte hormonal, a gente tem os nossos multipapéis. Então, normalmente, na nossa vida moderna, né, a gente é esposa, a gente é mãe, a gente é filha, né? A gente é executiva ou a gente é empreendedora, enfim, fora a nossa relação com a gente mesma, né? Que não é tão simples. Tem essa nossa, dentro da relação com a gente mesma, uma certa cobrança por estar bem, por estar estável, né? Por estar positiva, até uma pressão, né? Que independente do que cada um concorda ou não, a gente tem aí uma pressãozinha histórica de dar conta de tudo, né? A gente tem uma pressão não só no trabalho, que já é uma coisa bastante forte, desse dar conta de tudo. Na maternidade tem uma pressão de dar conta de tudo. Se a gente soma todas as nossas atividades, todos os nossos papéis, essa autocobrança, essa pressão que a gente tem de equilibrar tudo isso, ainda tá bem e dar conta de tudo, ela é real, né? Concordando ou não, a gente sofre essa pressão. Então, lidar com isso, né, a gente ainda tem uma vida assim, com bastante estímulo de rede social, tecnologia, muita informação. Então, isso tudo é estímulo para ansiedade. Comparação em rede social, que é uma coisa direta que a gente tem, também é um estímulo, né? A gente tem causas e também tem estímulos, mas tudo isso tá dentro do pacote aí quando a gente fala de ansiedade feminina, e não é pouca coisa. Então, se a gente realmente não tiver um olhar assim, né, com carinho, né, um olhar mais humano realmente, porque a gente não tem essas causas todas porque a gente escolheu, né? Então, realmente é uma ajuda para a gente poder equilibrar tudo isso e melhorar a ansiedade. Então, realmente, quando a gente fala de ansiedade no universo feminino, a gente precisa ter esse olhar, senão realmente a gente não tem uma melhora definitiva. E eu tô falando tudo isso e falo isso porque é meu dia a dia, né? Esse caminho, essa ponte de conhecer mulheres com muita ansiedade e conduzir elas, né, nesse processo de melhora para que elas voltem a ter uma vida normal e se libertem da ansiedade. E você tem notado da tua experiência aí com ansiedade, desde quando você sofre com ansiedade, você tem notado que o ponteiro da balança subiu, que ele vem subindo, você desconta na comida, é mais no almoço, é mais quando você está vendo Netflix, com doce? Me conta aqui nos comentários aonde que você percebe mais para a gente conversar. Eu faço questão de tirar tua dúvida, de complementar aí alguma informação para te ajudar. Respondo todo mundo pessoalmente, é muito legal a gente poder conversar. Coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, clica aqui em curtir para eu saber disso. E se você tem alguma amiga, alguma pessoa da sua família, alguma colega de trabalho que sofre de ansiedade, que também vive comendo um pouco mais de bala, quando vê comer mais chocolate, que desconta também na comida, marca ela aqui ou envia esse conteúdo para ela para que a gente possa também ajudar mais pessoas. Então por hoje é isso, a gente logo se vê no próximo vídeo e não esqueça, a sua vida pode ser mais leve.